Vamos pegar a segunda parte agora do estudo do capítulo 2, a vida futura. Nós fizemos uma pequena montagem com vários desenhos, várias fotos. Aqui na cidade, se não me engano, de uma pessoa, a floresta amazônica, uma fazenda no campo, uma cidade do sul do Brasil, Rio de Janeiro, e uma casinha lá no Nordeste, lá no sertão nordestino. Você já parou para pensar onde você estará inserido na sua vida futura? Para onde a tua consciência está conduzindo para o futuro? São momentos de reflexão para todos nós. A maioria de nós nos preocupamos com a vida futura simplesmente como que vamos chegar no plano dos espíritos. Mas chegando lá tem que voltar. Para onde nós vamos voltar? Vamos estar podendo escolher onde vamos reencarnar? Ou a nossa consciência nos imporá? Renasce aqui, ali, lá, em uma dessas situações. Lembremos que Deus não pune ninguém, mas existem regras que devemos cumprir. Então a nossa consciência nos colocará onde for mais adequado ao nosso estágio evolutivo. Portanto, tenhamos sempre o entendimento de que devemos fazer o melhor, devemos estabilizar nossas energias, tentar domar todos os nossos impulsos. É uma tentativa de domar, ainda não vamos conseguir domá-los, até que estejamos com o coração voltado efetivamente para o bem. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter como desenvolvendo, construir, e como devendo construir, o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas reportam a esse grande princípio. Então, quando ele estava lá, dizendo que nós somos meu reino não é deste mundo, se fosse a minha gente, combateria para que eu não caísse na mão dos judeus, ele estava mostrando que no futuro nós saberemos nos portar para protegê-lo. E essa proteção é principalmente em nosso coração, em nosso sentimento, quando guardarmos todos os seus ensinamentos e procurarmos fazer o melhor. A vida futura deve começar agora. No momento, nós vamos fazer um esboço de exercício. Vamos tentar aprender. Vamos tentar colocar em prática para que no futuro sejamos realmente artífices do melhor. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão se pode dizer teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensinamento do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra, e que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, sem a reencarnação, todos os seus princípios esclarecedores ficam um pouco sem sentido. Ah, mas se o homem não fizer o bem aqui, ele vai ser punido no mundo dos espíritos. Isso não assusta as pessoas. Agora, se enquanto você vai fazer seu imposto de renda, você começa a dar um jeitinho daqui, um jeitinho dali para tentar desviar, faz diferença para você. Na sua vida futura você poderia ser um empresário, mas você desviou para resgatar 10 reais. Na vida futura você tem 10 bilhões retiro. E aí como que fica? Você tem desprendimento para saber que você tem que pagar aquele imposto? Você tem esse entendimento? Então, na nossa vida, tudo nós temos que pensar no futuro. E pensar grande. Ah, é muita pretensão? Não. Temos que ser pretensioso mesmo. Nós temos que pensar grande. Porque se a gente ficar pensando pequenininho, a gente não está crescendo. Nós temos que nos preparar para o amanhã e termos a possibilidade de encarar qualquer outra possibilidade,
qualquer outra oportunidade de trabalhar no bem, gerenciando uma Votorantim ou gerenciando uma simples mercearia de uma pequena cidade, ou até mesmo como trabalhador braçal, mas consciente do bem que devemos fazer pela coletividade, consciente da responsabilidade de respeitar as regras sociais que existem em todas as épocas da nossa existência. Portanto, a vida futura começa hoje. As nossas realizações do bem precisam estar pautadas para serem iniciadas hoje. A mira de todos os homens deve ser o comportamento do Cristo, as suas ações na edificação do bem. Apenas a ideia muito imprecisa tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação, não sabiam, porém, que os homens poderiam um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade deles. Segundo eles, a observância da lei de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. Essa palavra da espiritualidade nos mostra aquilo que a maioria dos livros nos trazem do entendimento do judeu a respeito da missão da nação deles frente ao mundo. Não era de domínio pelas armas, não era de domínio pela guerra, era sim de estabelecer a base do cristianismo, a base do Deus único e de Jesus como aquele emissário divino que veio ao mundo para trazer o melhor para todos nós. Isso que era a missão dos judeus. Essa era e é a missão de todos nós. Precisamos incorporar essa ideia de que temos que fazer o bem e realizarmos o melhor. Porque todos nós já fomos, ou estamos, ou seremos, um dia judeu. E aí, nós temos que ter a ideia convicta de que o bem deve ser realizado no extremo limite das nossas forças. Portanto, devemos buscar realizar o melhor em prol de todos. Porque quem está com a consciência tranquila, vejamos o exemplo de João Evangelista, ele acompanhou Jesus o tempo todo, não tem nenhum relato que jogasse uma pedra sequer nele. Viveu até quase 100 anos. Então todos nós, aqui na Terra, precisamos estar sempre atentos nas realizações que precisamos ter para edificarmos realmente o bem legítimo. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer isso de modo mais do que isso a um povo pastor e ignorante que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. E esse mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus é onde os bons acharão sua recompensa. Aí seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. E todos nós depararemos com esse reino espiritual. Todos nós estaremos um dia presente nele. Porque vamos morrer. Vamos deixar a vida carnal, vamos deixar a terra. É a única coisa certa na nossa vida. Até hoje ninguém ficou excelente. A vida média dos brasileiros é entre 70 e 80 anos. Raros passam disso. Então, precisamos nos preparar para esse momento. Como temos agido? Como temos trabalhado? Estamos perdoando realmente aqueles que nos ofenderam? Estamos fazendo um processo de desligamento de todo o mal para edificarmos o bem legítimo ao longo da nossa existência? São momentos de reflexão. São momentos para pensarmos em como agir, em como edificar esse bem e como construir um mundo melhor para todos nós. Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não compreenderiam, limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir.
precisam, pois, necessariamente crer na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de crença de certeza absoluta, onde as dúvidas e mesmo a incredulidade. Então, todo o ensinamento do Cristo que ele trouxe nos seus evangelhos nos dão um norte, nos dão um rumo, mas pouquíssimos conseguem captar a essência. Aí vem as dúvidas e até mesmo a incredulidade. Porque para entendermos realmente Jesus, nós temos que ver algo além, algo muito maior. Então, quando um jovem chega para nós e fala assim, olha, o mundo está muito ruim, olha quantos assassinatos. Pois é, já foi muito pior. Antes, os assassinatos nem eram divulgados. Hoje já fala para a gente, teve assassinato. A polícia, a justiça vai agir, vai tentar coibir aquele crime. Quantas obras sociais tem no mundo hoje? Quantas pessoas buscando trabalhar no bem? Quantas pessoas buscando trabalhar para realizar algo de útil e de bom ao longo de suas existências? Isso faz uma diferença para todos nós. Então nós precisamos acreditar que o bem vai estar vencendo e vai suplantar o mal aqui na Terra. Isso é uma certeza que devemos ter. Conforme mostra a questão 1019 do Livro dos Espíritos, quando nos mostra que todos irão um dia resgatar e também que a Terra um dia será habitada apenas por espíritos bons. Será um mundo feliz quando o mal tiver vergonha de estar aqui na Terra. Quando o mal tiver vergonha de se aproximar do mundo em que nós estamos vivendo. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o reconhecimento do Cristo, fazendo, quando os homens já se mostram maduros, bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os latos demonstram, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas ocultas, oculares, os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. É de tal sorte que, além de impossibilitar qualquer dúvida desse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto. Então a fé na vida futura que o Espiritismo nos traz, ele também nos traz a demonstração, pelos fatos, pelas comunicações mediúnicas, de que existe um mundo espiritual, onde nos depararemos com as verdades da nossa consciência. Não é aquela verdade que eu tento mostrar para vocês, mas aquela que eu carrego no meu coração. Assim, também cada um de vocês não vão ser bonzinhos como vocês tentam mostrar para os seus amigos, mas vocês vão ser aquilo que vocês são, na essência de sua consciência. E nessa hora, temos que ter a humildade de pedirmos ajuda aos bons espíritos, para que eles nos amparem, para que eles nos apoiem, nos deem força para prosseguirmos caminhando no mundo espiritual na busca do nosso aperfeiçoamento. No filme Nosso Lar, fica muito claro as necessidades de cada ser humano de buscar trabalhar no bem, de procurar fazer o melhor. Assim como no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a base fundamental da ética e da moral cristã, como nós estamos vendo aqui. É um roteiro seguro para nos tornarmos melhores. Como toda gente imagina, um país cuja pormenorizada descrição o leia. Deixa eu voltar um pouquinho. Imaginar em seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina, um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosos ou infortunados da existência, dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patentifica a verdadeira justiça de Deus. A justiça de Deus é justa. A justiça de Deus não tem como a gente
Temos que prestar contas a ela, agirmos com certeza, agirmos com segurança, agirmos com entendimento superior de que a vida aqui na Terra é um passaporte para nós ingressarmos em determinadas comunidades no mundo espiritual. Há aqueles que vão buscar estar junto dos amigos em nosso lar, outros em cidades intermediárias, outros perambulando pelo umbral e outros presos em furnas de sofrimento. Depende da conduta que cada um teve. E essas mensagens são muito claras na doutrina espírita. São sendo trazidas pelos Espíritos para nós podermos entender a nossa responsabilidade aqui na Terra e o tamanho da necessidade que nós temos e buscarmos fazer o melhor.